E a gente segue com repercussões do Plano Safra. Eu vou conversar agora com o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, sobre alguns pontos importantes do Plano Safra, além de projetos ligados ao agronegócio que estão em tramitação na Câmara dos Deputados. O deputado já está aqui com a gente. Muito obrigada. Muito bom dia também, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Terra Viva. Bom dia, Lília. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, eu gostaria de já começar com o senhor falando sobre a agricultura familiar, né? O senhor é muito ligado à agricultura familiar, à terra, na terra, à extensão rural, importantíssima para o nosso país. E a primeira pergunta é nesse sentido, né? O PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, veio no Plano Safra com um aumento de 19%, chegando aí a 39 bilhões, mais ou menos, né? É suficiente esse volume de recursos, deputado? Olha, Lília, primeiro eu creio que houve aí um esforço muito grande, então eu vejo como positiva essa medida de aumentar esse volume de recursos. É, Ele tem as contas, vai ser difícil de fechar no final da safra, porque essa conjugação de aumento de custos, aí aumenta a taxa de juros de 0,25% até 0,5%, dependendo da linha de crédito. Em relação ao volume de recursos, eu sempre insisto, nos meus 30 e tantos anos aí de extensionista rural, que a burocracia e a falta de planejamento é uma praga da lavoura, então a gente precisa encurtar esse caminho. A expectativa é que esses recursos eles sejam suficientes, mas essa conta, essa equalização, essa equação de aumento dos custos, taxa de juros altas e especialmente a burocracia bancária, pode ser o impeditivo. Mas, nesse tempo de crise, fica faltando no Plano Safra a assistência técnica e extensão rural, especialmente para a agricultura familiar, até porque eu tenho sempre afirmado que a melhor maneira de ter sucesso no crédito rural é tendo assistência técnica de qualidade. Eu tenho afirmado todas as vezes, é científico, que aquele agricultor que tem assistência técnica em relação ao que não tem, ele aumenta 4 vezes valor bruto da produção. Então, faltou esse item e faltaram também, Lília, nós já falamos sobre esse tema, o Brasil todo está debatendo, medidas específicas para auxiliar aqueles produtores rurais, os mais pobres, os mais deprimidos, né, que já está com 3,2 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, medidas específicas para o tempo de pandemia. Mas, no conjunto, eu creio que houve aí eu falei que a ministra Tereza fez uma verdadeira saga do Congresso Nacional para aprovar o orçamento, aprovar o projeto de lei autorizando a recomposição desses recursos e no próprio brigar como você dizia lá na roça, é quem assina o chefe que manda. Então, o Ministério da Economia sempre vai falar que tem poucos recursos, sempre quer taxa de juros mais alta, mas ao final quer que a agricultura, o agronegócio venha sempre, como sempre faz, cumprindo seu papel de aumentar o superávit da balança comercial. É verdade. Agora, a expectativa da alta de juros no Plano Safra acabou se confirmando, era algo inevitável, né? Tendo em vista aí o momento que a gente está vivendo, com alta na inflação, a taxa de juros básica da economia subindo também. Os pequenos que pagavam 2,75% a 4% vão passar agora de 3% a 4,5% de juros ao ano, né? Isso é adequado à realidade do pequeno agricultor? Como que o senhor está vendo? E, de modo geral, também, como que está avaliando o plano em relação ao programa ABC, armazenagem, mais recursos de forma geral? Bom, em relação à visão geral, para mim é o ponto mais positivo desse Plano Safra, que ele mostra uma sintonia do Ministério da Agricultura em relação ao cenário internacional. O Brasil, nós sabemos que precisa não só falar que nós somos sustentáveis, precisa mostrar que é sustentável, e o Plano Safra traz essa sinalização. Até porque eu creio que cada dia que passar, os agentes financeiros eles não analisarão só o risco financeiro, eles vão analisar o risco ambiental e o risco também social. Então, esse tripé foi feito a medida, para mim, a mais empreendedora, que dá uma mensagem para o mundo, é esse Plano Safra mais verde e mais sustentável. Isso garante mercado internacional e garante não para os pequenos, só para os pequenos, mas aos outros produtores, aqueles de grande porte, que possam acessar recursos do mercado. Então, esse, para mim, é o ponto mais positivo do Plano Safra, essa visão sustentável desse Plano Safra mais verde. Em relação à agricultura familiar, eu afirmo que não é adequado essas taxas de juros, não está de acordo com a realidade, porque se você aumenta as taxas, se aumenta o custo em torno de 30%,
a Selic aumentou 1%, você aumenta os juros. Então, por isso que eu falo que no final, quando você vai fazer esse balanço, a minha preocupação é dessa conta não fechar. O que vai acontecer? Todo ano é preciso o governo mandar uma medida provisória para o Congresso. Nós sempre apresentamos leis para renegociação de dívida. Então, a minha proposta, inclusive, o conjunto de medidas para a agricultura familiar, é que esse segmento ele seja, até uma redundância, seja mais segmentado ainda os produtores rurais da agricultura familiar, porque esse contingente que estão abaixo da linha de pobreza, e é um contingente muito importante, não é só pensando, às vezes, não, mas isso é ação social do governo, não, é ação de macroeconomia. À medida que passa a faltar alimento na mesa do brasileiro, e quanto menos produzir, vai aumentar a inflação. Então, Sim, não ter medidas específicas para a agricultura familiar certo. é da inflação também. Perfeito. A gente tem mais 30 segundinhos, deputado. Eu quero aproveitar a sua participação para falar sobre a tramitação de 2 projetos de lei importantes que a gente até mencionou numa outra entrevista, né? Um deles é o que cria mecanismos de compensação ao produtor rural, que preserva o 7578, e o outro projeto de lei de sua autoria que cria o selo Agroverde. Como que está a tramitação desses projetos? Houve avanços? Tem avanço. Nós estamos na fase de consolidar uma pauta, com esse mesmo, uma pauta verde, uma pauta sustentável do Congresso Nacional, numa sintonia com a Secretaria de Governo e os 2 ministérios envolvidos, principalmente da Agricultura e Meio Ambiente. E a expectativa é essa pauta verde, ela poder ter um esforço concentrado de votação no Congresso Nacional, antes da Conferência Mundial do Clima, que acontece em novembro, na cidade de Glasgow, na Escócia. Perfeito. Seria mais uma boa notícia aí para a gente levar para o mundo, né? Muito obrigada pela participação mais uma vez, deputado. Um grande abraço, bom dia a todos. Obrigada, um ótimo dia.